Olá, seja bem-vindo ao curso de Formação e Recapacitação de Bombeiro Particular da SOS APH Capacitação e Eventos. Nesta aula, iremos falar a respeito da ciência do fogo. Então, de acordo com alguns estudiosos, a origem do fogo ela é descrita há mais ou menos 7.000 anos antes de Cristo, no período neolítico, onde ela foi descoberta por um dos nossos ancestrais, de acordo com a ciência, o Homo erectus. Tranquilo? Vamos lá. E aí, existem várias definições de fogo. Uma das mais utilizadas, que é uma forma de combustão caracterizada por uma reação química que combina os materiais combustíveis com o oxigênio do ar. E como consequente dessa reação, obrigatoriamente tem que gerar uma energia luminosa, a luz, e uma energia térmica, o calor. E aí, fazendo uma breve revisão de todo esse contexto, nós podemos descrever que este fogo é um fenômeno químico que produz luz e calor. E para se ter esse fogo, obrigatoriamente eu preciso de alguns elementos. Quais elementos são esses? Então, para se ter fogo, eu preciso do oxigênio? Sim. Preciso do calor e também do combustível. E isso é uma fórmula que já vem há muito tempo sendo descrita pelos estudiosos. E hoje ela recebeu um novo elemento, né, nos dias atuais, que ele é chamado de reação em cadeia. Então, no primeiro momento, de acordo com os estudos mais antigos, nós tínhamos o triângulo do fogo. Falando de uma forma mais atualizada, nós temos o tetraedro do fogo, que é a base desse triângulo. Então, já falando do primeiro elemento deste processo de combustão, nós trazemos aí para vocês o combustível, que é toda substância, meu aluno, capaz de queimar e alimentar e servir de campo de propagação. E esse combustível, ele é dividido em combustível sólido, líquido e gasoso, sendo que o combustível sólido e o combustível líquido, ele primeiro tem que passar por um processo chamado de pirólise, que é ele ser aquecido, e aí ele começa a liberar gases e vapores só para depois inflamar-se, ok? Só ressaltando que os combustíveis, quando eles estão na constituição, na forma gasosa, ele não precisa passar por esse processo. E aí nós temos o segundo elemento. Esse segundo elemento é o calor, que também, de acordo com algumas bibliografias, é chamado de agente ígneo. Então é a forma de energia, é o elemento que vai dar início ao fogo, início a essa combustão. Fechado? E ele vai ser produzido por uma faísca, por uma centelha, por um aquecimento em um equipamento sem uma lubrificação, em um curto-circuito. Tudo isso pode provocar esse elemento, esse calor, e dar início ao fogo. Nós temos o terceiro elemento, o oxigênio, que de acordo com algumas bibliografias também é chamado de comburente. Então, esse é o elemento ativador, é o elemento que vai dar vida às chamas, ok? É um exemplo clássico desse terceiro elemento, é quando você está no churrasco. Então você está lá no churrasco, aquele carvão ainda não está bem aquecido, não tem uma chama ali para aquecer, para liberar vapores, e esse carvão vir aquecer ali aquela picanha, né, aquela carne, aquela asinha do frango. E aí o que você faz? Você pega um abanador e começa a jogar o quê? Oxigênio
ali naquela combustão, naquela situação para que apresente justamente o quê? A chama, e essa chama vai aquecer mais esse combustível, vai liberar mais vapores e vai deixar ali o seu churrasco da melhor forma possível. Dando continuidade, vamos falar desse quarto elemento que, de acordo com as bibliografias atuais, forma o tetraedro do fogo, que é a reação em cadeia. Então, essa reação em cadeia torna-se a queima autossustentável, ou seja, ela consegue manter o ciclo acontecendo sem a necessidade de você alimentar esse fogo, por exemplo. Por quê? A chama que vai saindo, ou seja, o calor, ele irradia justamente atingindo o quê? O combustível. Quando essa chama atinge o combustível, ele começa a fazer a pirólise, que é a liberação de gases e vapores, e vai alimentando mais ainda a situação da queima, fazendo com que aumente mais essa produção do calor, decomponha esse combustível, e aí o que acontece? A retroalimentação do processo fogo. E é justamente isso que está explicado aqui nessa imagem com o exemplo da vela. Ou seja, a chama, aqui o calor, decompõe esse combustível, libera vapores, esses vapores vão aumentar esse calor e aí isso vira um ciclo vicioso e é isso que é a autossustentabilidade. E é isso que é descrito como a reação em cadeia. Dentro desses processos que acontecem na ciência do fogo, vamos trazer agora para vocês a combustão. Esta combustão é uma palavra, tem uma significação muito parecida com fogo, com queima, tem alguma especificidade pequena, mas no final da definição nós podemos falar que queima é a mesma coisa que fogo, que é a mesma coisa que combustão. Então, olha a definição. É um processo químico de oxidação, no qual o material combustível, prestem atenção aqui, se combina com o oxigênio e em condições favoráveis, calor, tem que produzir obrigatoriamente luz e calor. Eu acho que vocês já ouviram essa definição, correto? Por isso que elas se igualam. Então, essa combinação entre o oxigênio e o combustível, ela vai gerar justamente luz e calor. E essa combustão, por sua vez, meu aluno, ela pode ser completa ou incompleta. O que seria uma combustão completa? É aquela que a interação entre o combustível e o oxigênio acontece de forma harmoniosa. Ela vai gerar um produto disso? Sim, eu vou falar daqui a pouco. E a combustão incompleta, que quando essa não acontece a mesma harmonia entre o combustível e o oxigênio. E ela também vai gerar alguns produtos. Olha que interessante. Então, essa combustão nada mais é que a queima de um hidrocarboneto mais oxigênio. Quando eu tenho, aqui eu estou mostrando para vocês uma fórmula, né? Então, quando eu tenho a produção, o que vai resultar desta queima ou desta combustão é o CO2 mais o HO2, o CO2 é o dióxido de carbono mais HO2, água, eu tenho uma combustão completa. Agora, quando dessa combustão, dessa reação desse hidrocarboneto mais oxigênio gera o monóxido de carbono mais o H2O, que é água, esta combustão vai se tornar o quê? Incompleta, ok? E aí, para provar isso que eu acabei de comentar com vocês, eu trouxe aqui umas imagens que eu tirei de um trabalho da doutora Rosana N.R. Campos, que ela fez um experimento para mostrar justamente essa diferença. Quando eu tenho uma chama em uma em uma combustão completa e uma chama com uma combustão incompleta. Então, aqui eu tenho uma chama mais amarelada, os senhores percebem isso? Essa chama mais amarelada está dizendo que ali está acontecendo uma combustão
incompleta. Agora, quando eu tenho essa chama aqui, mais azulada, está me mostrando que ali está acontecendo uma combustão completa, ok? Próximo passo, produtos da combustão. Então, quando eu tenho essa reação entre o combustível e o oxigênio, eu tenho uma combustão e dessa combustão vai sobrar alguma coisa que nós chamamos de produtos da combustão. Então, vai sobrar fumaça, o que vai como produto ali, vai ter fumaça sim, tanto na combustão completa quanto na combustão incompleta. Me acompanhe. Vai gerar calor? Sim, porque é uma combustão. E se é uma combustão, obrigatoriamente tem que gerar luz e calor. E aí esse calor tanto pode ser de uma combustão completa quanto de uma combustão incompleta. Aí nós temos o carvão. O carvão, ele é um produto de uma combustão incompleta em um combustível sólido. Tranquilo? Então, quando os senhores estão no churrasco e tem aquele carvão que fica e você tem que jogar ele fora, ali é o resultado de uma combustão incompleta em um combustível sólido. E a cinza, César, é o produto de uma combustão completa em combustíveis sólidos. Então, quando você visualiza aquela fumaça que fica depositada em vários locais da casa depois de um churrasco, ali aconteceu o quê? É o produto de uma combustão incompleta. Ficou claro para você? Vamos continuar? E aí eu tenho os pontos de temperaturas importantes do fogo, que são definidos como ponto de ignição, ponto de fulgor e ponto de autoignição. Cada ponto deste é feito para você definir em um ensaio, em um laboratório, e aí daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, o que seria esse ponto de fulgor, meu aluno? É justamente a temperatura mínima em que um corpo combustível ele é aquecido, ele vai liberar gases e vapores, e ao entrar em contato com uma chama externa, ele vai inflamar-se. Contudo, se for retirado essa chama externa, aquela reação, aquela combustão, aquela queima não vai gerar justamente o que? A chama. O segundo item é o ponto de ignição, que de acordo com algumas bibliografias é chamado de ponto de combustão, que traz como definição é a temperatura mínima em que um corpo combustível é aquecido, ele vai liberar vapores e ao entrar em contato com uma chama externa vai inflamar-se. Contudo, se eu tirar essa chama externa, a combustão vai permanecer porque a quantidade de gases e vapores são suficientes justamente para manter o quê? A reação em cadeia, a autossustentabilidade. E aí, aquela queima, aquela combustão com chama vai se manter. Fechado? Então, o que difere ponto de fulgor para ponto de combustão é apenas essa informação da chama externa. Se você tirar essa chama no ponto de fulgor, ela vai se extinguir e no ponto de combustão ou ignição ela vai se manter. E aí nós temos o terceiro ponto, que é o ponto de autoignição. A própria palavra já diz tudo, né? Pensa um pouquinho aí, meu aluno. Autoignição. Então é a temperatura mínima em que um corpo combustível é aquecido, ele vai liberar gases e vapores e sem a necessidade de uma chama externa, ele vai se inflamar. E essa chama vai permanecer porque a quantidade de gases e vapores liberados por esse aquecimento são suficientes para manter a autossustentabilidade desta combustão. Fechado? Vamos fazer uma rápida revisão. Qual seria dessas três imagens aqui o ponto de autoignição? Prestou atenção? Vamos lá? Tenho certeza que você optou por essa imagem. Ou seja, esse combustível está sendo aquecido,
no caso aqui é o diesel, ele está liberando os gases e vapores sem a necessidade de uma chama externa, ele veio a inflamar-se e aí, como a quantidade de gases e vapores é suficiente, está acontecendo a autossustentabilidade desse fogo. Então aqui eu tenho o ponto de autoignição. Qual seria o ponto de fulgor? Pensa um pouquinho, olhando para a imagem, tenho certeza que você optou por essa imagem. Então aqui eu também tenho, né, um aquecimento, liberou gases e vapores, e aí o que aconteceu? Eu vim com a chama externa, olha aqui, inflamou-se, aconteceu a chama. Mas eu retirei essa chama externa, e aí o que aconteceu com o processo? Ele se extinguiu. Então, nesse momento aqui eu tenho justamente o ponto de fulgor. Esse exemplo aqui, que só poderia ser o ponto de combustão ou ignição, aqueceu, eu vim com a chama externa, o que? Chama, presença de chama, né? A combustão viva, eu retirei justamente a fonte externa, só que essa combustão se manteve. Está aqui a chama, porque a quantidade de gases e vapores é suficiente para manter esta combustão viva, ok? Então aqui eu tenho o ponto de combustão ou ignição. Vamos lá? Olha só, ponto de fulgor, ponto de ignição, ponto de autoignição. Ficou claro para você, meu aluno? Então aqui é só a critério de conhecimento. Então, aqui é um quadro com essas temperaturas importantes. Então, ponto de fulgor, ponto de combustão ou ignição e ponto de autoignição. Por exemplo, o éter, o ponto de fulgor dele é menos 40, o ponto de combustão é menos 37 e o ponto de autoignição 160 graus Celsius. Vamos observar aqui o óleo lubrificante. O ponto de fulgor é 168,3, o ponto de combustão ou ignição 171,3 e o ponto de autoignição, lembram? Ele vai ser aquecido, libera vapores e sem a necessidade de uma fonte externa ele vai inflamar-se. 417 graus Celsius. 238 é o ponto de autoignição do querosene de aviação. E o seu ponto de fulgor é 40 e o ponto de combustão 43 graus Celsius. E a combustão, ela tem uma outra forma de classificação que é de acordo com a velocidade que acontece o processo. Então, essa velocidade vai depender do grau de divisão da matéria. César, o que quer dizer isso? Grau de divisão da matéria. Vou dar um exemplo bem simples aqui no cantinho. Ó. Eu tenho um pedaço aqui de madeira. Tem um tamanho aqui de, vamos colocar 50 centímetros, centímetros por 30 centímetros, ok? Então, se eu chegar aqui com uma fonte externa, um isqueiro, um fósforo, encostar aqui essa fonte externa, será que vai pegar fogo em toda essa madeira? Muito difícil. E aí, justamente, o que está trazendo aqui nessa definição de grau de divisão da matéria. Então, quanto mais essa matéria estiver dividida, mais fácil, mais rápido, mais violenta vai ser essa reação. Vai ser justamente essa queima. Vou usar agora o mesmo exemplo, essa mesma madeira de 50 por 30, só que agora eu vou decompor ela, vou transformar ela em serragem. Não dá para fazer o desenho da serragem, né? Mas eu transformei ela agora em um pote de serragem. Se eu chegar com essa mesma fonte aqui dentro, o que vai acontecer? Provavelmente a reação, a queima, vai ser mais rápida, mais violenta, justamente porque
ao grau de divisão da matéria, ok? Então, agora eu vou mostrar para vocês como é que é classificado esta combustão, essa velocidade da combustão. Então, aqui no primeiro exemplo, me acompanhe, estamos aqui, eu tenho uma combustão, não deixa de ser combustão, vamos voltar lá na definição de combustão, é um fenômeno químico, um fenômeno de oxidação, de interação entre um combustível e oxigênio, que tem que gerar o quê? Obrigatoriamente, luz e calor. Aqui está acontecendo isso e está gerando luz e deve estar bem quente, porque ó, já está no ponto aqui, já está até me dando fome. A carne está muito bem assada. Mas eu quero que vocês observem a ausência de uma coisa aqui, que é justamente a ausência de chama. Então, quando há ausência de chama, essa combustão aqui é denominada uma combustão lenta. Nesse próximo exemplo aqui, eu também tenho aí uma churrasqueira muito bonita, por sinal, só que o que difere as duas imagens é que na segunda está tendo a produção de quê? De chama. Vocês conseguem observar? E aí, quando eu tenho chama, essa combustão é denominada uma combustão viva, ok? Aqui nós temos um outro exemplo de combustão, quero que vocês olhem para cá, ó, essas duas imagens, que é o que acontecia muito em cemitérios, onde o pessoal ficou naquela situação de fantasma. Então, nada mais é que um fenômeno chamado de fogo-fato. Então, a decomposição de uma matéria orgânica, ela vai liberar gases, esses gases vão passar por frestas e sair e vão ter um contato direto com o ar ambiente que tem oxigênio, não é? 21% de oxigênio no nosso ar ambiente. E aí vai acontecer o quê? Uma combustão espontânea, sem a necessidade de uma fonte externa. E aqui, me sigam agora, estamos no último quadrado, está acontecendo também uma combustão. E aqui a velocidade é muito rápida, que é a explosão. O que difere ela aqui da espontânea é justamente a forma que ela vai acontecer. Ela tem uma energia dissipada muito alta e violenta, e com isso vai trazer muita destruição. Então a explosão é justamente essa combustão processada de uma forma muito, muito rápida. Fechado? Vamos só confirmar o nome delas? Então a primeira, combustão lenta, a segunda, combustão viva, que tem a presença de chama, a espontânea, lembrando do fogo-fato, e a explosão, porque a velocidade que ela se processa é muito alta e vai trazer justamente muito dano. Propagação do fogo. Então o fogo, ele se propaga pelo contato das chamas com outros combustíveis que ainda não queimaram, podem observar aqui, ó, muita chama, e vai entrar em contato com esse combustível, que serve como? Para alimentar esse fogo como campo de propagação. Através dos deslocamentos de partículas incandescentes, é muito importante, hoje acontece muito no incêndio florestal. Então, tem um momento no quilômetro 2 ali da BR-070, estamos falando de Brasília, e aí, de repente, lá no quilômetro 5, inicia-se um novo foco de um incêndio florestal. Aí alguém fica, pô, foi alguém que foi lá e colocou? Não, pode ser por esse processo aqui, ó, de partículas incandescentes que são liberadas e elas vão aí pelas correntes de ar e vão ser depositadas em um ambiente ali que está totalmente facilitado para iniciar o processo de combustão, que tem o combustível, o ar ambiente, só precisa de um elemento. Qual é? O calor ou o agente ígneo. E pela ação do calor que a gente vai falar de uma forma mais específica, que é a condução, a convecção e a irradiação. Então, vamos trabalhar primeiramente com a condução, que é a transmissão desse calor através do corpo a corpo, de moléculas
Entenderam? E isso se processa de acordo aqui com o exemplo. Olhem para cá. Então aqui eu tenho um princípio, um incêndio aqui. Ele vai aquecer essa marquise, ou seja, vai ser transferência corpo a corpo, molécula a molécula. E em algum ponto ele vai achar combustíveis naquele ambiente, vai aquecer aquele ambiente e vai ter um segundo foco de incêndio, ou terceiro, ou quarto. Aqui também, outro exemplo, ó, aqueceu molécula a molécula, aqueceu molécula a molécula e está acontecendo um terceiro ponto de combustão nessa edificação. Próximo aí é a convecção, que é a forma de transmissão do calor pelos movimentos ascendentes das massas ou dos líquidos aquecidos, que vai, como exemplo aqui. Aqui é uma edificação, onde eu tenho uma janela aberta, facilitando a entrada de oxigênio. E aqui no primeiro pavimento, eu tenho um incêndio. Pode ser um incêndio, um pequeno, um médio, um grande incêndio. E aqui eu tenho um fosso de elevador. Aqui é o elevador. Olha aqui, ó, elevador. E aí ele está aqui com o ambiente, com uma abertura. Essa fumaça aquecida, pois a fumaça é mais leve que o ar, então ela tende a ir para as partes superiores, vai ser depositada nesse ambiente. E quando ela vai sendo depositada, ela está aquecida, ela vai fazer a pirólise dos corpos combustíveis que estiverem naquele ambiente, eles vão liberar vapor, e ali vai acontecer o quê? Um novo foco de incêndio, ok? Então aí nós temos a convecção. E a terceira é a irradiação, que é a forma de transmissão desse calor por ondas de energias caloríferas, ou seja, também através do ar, né? Do ambiente ali onde uma parede aquecida, ela vai justamente irradiar essas ondas de energias caloríferas, aquecendo essa outra parede aqui e aqui iniciando um incêndio secundário. Fechado? Então essa transmissão pode ser por condução, convecção ou irradiação. E quais os efeitos que esse calor traz tanto para o meio quanto para nós, seres humanos? Então, ele tem um aumento de temperatura? Sim. E aí, como um exemplo, ele pode provocar o quê? Queimaduras. Em nós, seres humanos, no meio ambiente, nos animais, é o que vem acontecendo muito com o incêndio florestal. Aumento de volume, isso é importante. Dilatação dos corpos, ou seja, uma edificação ela se dilata e ali pode acontecer o quê? Essa edificação ter um dano estrutural e ela vir a colapsar, mudanças no estado físico, algo que estaria em uma forma sólida, como por exemplo o gelo, vai se transformar em água, os efeitos químicos, ou seja, de acordo com a decomposição, ou com a composição da matéria que vai ser decomposta, ela pode gerar substâncias tóxicas para aquele ambiente e piorar ainda mais a combustão ali, a reação em cadeia e a velocidade dessa combustão. Efeitos fisiológicos, ou seja, tanto em nós quanto nos animais, pode acontecer esse processo. Vou dar o exemplo do bombeiro, sou bombeiro militar, então no incêndio, esse efeito fisiológico se retrata em cãibras, em mal súbitos, em perda de líquido, em desidratação. Então esses efeitos do calor em nós, seres humanos, ele pode ir de uma simples situação a uma situação muito grave, ok? E agora, para que vocês não se percam no conteúdo, vou deixar algumas dicas importantíssimas para o conhecimento e para a execução, tanto da prova presencial quanto da prova dentro do sistema Moodle, ok? Então me acompanhe. Qual a definição de fogo? Então eu posso dar várias definições, mas vamos lembrar daquela bem curtinha? É um fenômeno químico de interação entre o combustível e o quê?
o oxigênio e o resultado dessa interação, logicamente entrando o calor como agente de ativação de toda essa combustão, obrigatoriamente tem que produzir o quê? Lembra um pouquinho? Energia luminosa e energia térmica. Tem que produzir luz e calor. Quais os elementos necessários para a formação do fogo? Vou utilizar um pouquinho a minha lousa aqui, coisas boas. Olha só o que tem no nosso estúdio, uma lousa interativa. Isso é muito importante para você absorver mais o seu conhecimento. Então eu tenho quais os elementos aqui? Eu posso colocar o oxigênio, eu tenho o combustível e eu tenho o calor. Então são os 3 elementos básicos, né, que foram descobertos há muito tempo atrás pelos estudiosos, que era chamado de triângulo do fogo. Com os novos estudos sobre a ciência do fogo, descobriu-se o 4º elemento, que é a base do triângulo, que fica bem aqui, que é chamado de reação em cadeia. Quais os pontos importantes de temperatura do fogo? Vamos lá? Puxem um pouquinho, vou dar um minutinho, tomar uma água rapidamente. Tomei a água, ponto de fogo, ponto de ignição ou combustão e ponto de autoignição. Qual a definição de combustão? É uma reação de oxidação de quais elementos? Combustível, oxigênio, produzindo justamente o quê? Luz e calor. E a sua classificação de acordo com a velocidade de processamento. Então a combustão ela pode ser o quê? Lenta, não tem produção de quê? Chama. Viva, produção de chama. Espontânea, liberação de gases e vapores, decomposição de matéria orgânica principalmente, sem a presença de uma chama externa vai inflamar-se. E a explosão, que é aquela reação muito violenta, ela desloca uma energia muito forte e com isso ela vai trazer mais danos, mais destruição para aquele ambiente. E quais as formas de transmissão do calor? Para fechar com chave de ouro, condução, convecção e irradiação. Lembrando que a condução, corpo a corpo, molécula a molécula, a convecção através do meio daquela massa, um exemplo, a fumaça conduzindo, e por último a irradiação por ondas termocaloríferas, ou seja, de uma parede para outra, pelaquela condução da energia termocalorífica. Finalizando a nossa aula, aqui estão as referências bibliográficas e trazendo aí esse pensamento de Albert Einstein. Insanidade é fazer sempre as mesmas coisas esperando obter resultados diferentes. Um grande abraço e até a próxima aula.